aproveitando da experiência e da trajetória de mais de 20 anos na advocacia criminal, trazer algumas dicas a esse pessoal que vem. Os tempos são outros, a advocacia criminal romântica dos idos da década de 90, com absoluta certeza, não é a mesma que nós nos deparamos dias de hoje. E é sobre isso que eu quero talvez transmitir a eles, não numa forma de palestra, mas na verdade de um breve diálogo, para dar a eles a oportunidade de vislumbrarem o que temos pela frente nesse mundo tão diversificado que é a honrosa advocacia criminal. Substancialmente é o enfrentamento com o judiciário, que é, na verdade, onde nós vamos postular direitos, e o enrijecimento das leis para com a criminalidade. Fenômeno que, na verdade, não se resolve com aplicação de penas, mas que tem fundo de cunho socioeconômico. Lê do engano aqueles que pensam que aumentar pena, enrijecer o sistema penitenciário vai trazer solução à criminalidade. Então, dar ênfase a esse diálogo até para que possa prepará-los para talvez momentos em que o advogado criminalista ele é confundido com o criminoso, que na verdade é um grande equívoco, óbvio, daqueles que desconhecem o mistério da advocacia. Exatamente isso. Vou tentar abordar como funciona o papel da advogada criminalista, que existem algumas ressalvas na prática da advocacia criminal, forma de se portar, forma de se vestir, algumas dicas práticas que os alunos não aprendem na faculdade, e a gente tenta na OAB aqui passar alguma coisa que acrescente na prática da advocacia criminal desses alunos. A prática também do advogado criminalista no júri, umas dicas de júri popular para o advogado que gosta de participar de plenário do júri, como se portar numa audiência, seja numa delegacia de polícia, questões de prerrogativa do advogado iniciante também, para que ele garanta seus direitos, para que ele garanta suas prerrogativas, instruções e dicas de como o advogado criminalista deve lidar com o dia a dia da advocacia, né? Como eu falei, questões que não são abordadas na faculdade, são questões mais práticas e que, de fato, só se aprende passando por aquela problemática. Cada dia o advogado vai enfrentar questões diferentes e a gente está aqui para tentar ajudar, para quando ele enfrentar uma situação dessa, já saber como lidar com isso. Parabenizo a Comissão do Jovem Advogado, pela iniciativa. É importante que a gente possa transmitir a nossa experiência, a experiência de alguns profissionais que já têm um pouco mais de experiência aos jovens advogados. E a ideia é justamente, no meu caso, é transmitir a questão relativa à tributação da atividade advocatícia. Incidem sobre a atividade da advocacia 3 tributos municipais, que são o ISS-QN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o Imposto de Renda e a taxa de licença para localização do escritório de advocacia. Então, o que nós vamos fazer na palestra hoje é abordar justamente esses aspectos da tributação. A incidência, as alíquotas, as bases de cálculo, os montantes e a sistemática de recolhimento. Qual que seria a melhor sistemática de recolhimento do imposto de renda, tanto para o advogado pessoa física, quanto para aqueles que se organizam em sociedades de advogados. E aí cada um vai ter que tirar as suas próprias conclusões a respeito da melhor forma de optar pela tributação da sua atividade profissional.
fantástico, uma iniciativa muito boa da comissão, como da OAB, assim, assessorando todas as partes, né, que envolvem a advocacia, mas sobretudo para o jovem advogado que necessita de algumas ferramentas, né, iniciais para poder desenvolver a sua atividade profissional, né. E especificamente com relação à questão tributária, nós temos ali alguns mitos, né, que o aluno muitas vezes carrega de uma graduação e que nós aqui, né, humildemente, estamos tentando desmistificar isso, né, nessa palestra, nesse encontro, nesse breve bate-papo, né, justamente para demonstrar a ele que é uma área muito importante, uma área que demanda um preparo profissional relevante, mas, sobretudo, é uma área que ainda precisa ser bem trabalhada, sobretudo por conta desse momento turbulento, né, que nós passamos nas últimas décadas, podemos dizer assim, com relação ao sistema tributário nacional, né? Então, certamente, como existe essa demanda de serviços, né, e sobretudo de interpretação daquilo que hoje o Executivo tem tratado o sistema tributário nacional hoje, né, certamente, muitas vezes, nós, advogados, somos chamados, né, a poder tratar desses assuntos em favor dos nossos clientes, né? Hoje, a princípio, nós vamos dar um enfoque importante da necessidade que o jovem advogado, nós, operadores do direito, temos com relação ao direito tributário, a necessidade de uma abordagem, de uma especialização, principalmente na área contábil, né? Que também tentaremos desmistificar, né, o trauma ou, às vezes, a aversão que o aluno de direito tem com relação a números, com relação à parte aritmética, né, mas que necessariamente são conceitos importantes de uma ciência fundamental, indispensável, que é a contabilidade, né, e que necessariamente o estudante de direito, o jovem advogado, ele precisa entender que é uma ferramenta imprescindível, né, ele conhecer os institutos da contabilidade para poder dar uma melhor prestação de serviço para o seu cliente. Hoje, o advogado, para enfrentar o mercado de trabalho, precisa estar capacitado. E também, para ser aquela peça que compõe o judiciário, ele está capacitado para que não haja nenhuma insubordinação com relação às peças que compõem o judiciário. O juiz, o promotor. Então, o papel importante da ordem é justamente esse, né, doutor? Sim, não há hierarquia entre juízes, advogados e membros do Ministério Público. No dia a dia, muitas vezes, o advogado se coloca numa posição de inferioridade pela falta de capacitação. E o magistrado, o membro do Ministério Público, por força das atividades diárias que exercem, acabam se gabaritando, se capacitando mais. Então não existe nenhuma subordinação, a lei diz justamente o contrário, que não há hierarquia, e a Constituição Federal, no artigo 133, torna essencial o advogado, um elemento essencial, uma figura essencial à administração da justiça. Está no mesmo nível o advogado, no mesmo nível que o juiz, mesmo nível que o membro do Ministério Público. Precisa estudar, estudar e estudar, sempre, a vida inteira. Nós estamos aí às portas do início de vigência do novo Código de Processo Civil. Então, o advogado mais antigo, o que está ingressando agora no mercado de trabalho, aquele que tem algum tempo de carreira, vai ter que estudar. Se não estudar, vai passar maus bocados. E a ordem, visando isso, capacita através de cursos para que o advogado possa enfrentar realmente um mercado que é tão voraz. Por isso que tem que se capacitar, porque essa relação realmente não existe. Cada um tem a sua importância dentro da máquina do judiciário. Doutor Gilson, uma boa palestra. Muito obrigado pela presença. Com muita honra, que eu estou, como disse, pisando novamente no solo desta corporação sagrada, e vamos tentar passar algum conhecimento aí para os novos advogados, para os jovens advogados. Vou conversar com o Dr. Rodrigo Zanetti, que vai ministrar uma palestra aqui na subseção de Santos, que vai falar sobre o papel do advogado, o papel, fortalecimento do advogado para enfrentar o mercado de trabalho
enfrentar o novo CPC. Rodrigo, primeiramente, prazer em tê-lo aqui. Obrigado, prazer é meu. Só à disposição. Rodrigo, a gente estava conversando fora do ar, sobre a necessidade do advogado estar capacitado, se fortalecer, para enfrentar esse mercado tão duro que é o nosso, né? Hoje em dia é necessário que o advogado cada vez mais estude, tenha comprometimento, foco, se prepare, não só apenas na graduação, mas na pós-graduação. Nós temos mestrado, doutorado, MBA. Cada vez mais o advogado precisa estudar, se preparar, porque o mercado hoje exige muito mais do que antigamente. E hoje o mercado exige uma questão que é a chamada interdisciplinaridade. O advogado precisa conhecer bastante assunto, não só o direito, mas tudo que está em volta do direito, porque as áreas do direito hoje exigem essa demanda. Como professor universitário, como todos nós aqui, se capacitou, estudou, mestrado, pós-graduação, isso para enfrentar esse mercado. Aí eu aproveito isso e te pergunto, o papel da ordem nesse fortalecimento, visando zelar pelo advogado, é muito importante, né? Sim, a ordem tem como papel principal fortalecer essa relação entre o advogado e a sociedade, a OAB como defensora da sociedade, como guardiã, né, da sociedade. A OAB tem que fortalecer a relação entre advogado e sociedade. E como é que fortalece, né? Fortalecer através de cursos, palestras, seminários, através principalmente das prerrogativas. O CPC novo que vem aí em janeiro, ele estabelece mais direitos e mais deveres para o advogado. É um avanço que houve, ou seja, a OAB tem esse papel de promover cursos, palestras, seminários e cada vez mais incrementar, né, e dar oportunidade ao advogado para se desenvolver.